Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Começar o nosso vídeo. Gostaria que, se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreve, tá? Se está passando por aqui em algum momento, deixa aí o seu joinha e compartilha com seus amigos, né? Para que a gente possa crescer mais um pouco o nosso canal. E, se for possível, pede para seus amigos se inscreverem, porque a nossa meta é chegar a 3.000 inscritos no nosso canal. O nosso vídeo de hoje é sobre se é possível um cristão ser judeu ou vice-versa. A resposta que nós damos é sim ou não. É sim e não. Depende de como a gente vai observar isso. Para chegar a essa conclusão, é importante que a gente observe o seguinte. Primeiro, você tem aqui dois símbolos, né? Eu trago aqui para vocês dois símbolos, que é, de um lado você tem a cruz, que representa o cristianismo, e do outro lado você tem a estrela de Davi, que representa o judaísmo, certo? O cristianismo é uma doutrina religiosa, surgiu na antiguidade, durante o Império Romano, né? A gente está acostumado com essa ideia, aqui a maioria dos nossos brasileiros são cristãos, né? Seja de qualquer uma das vertentes, né? Ela tem um caráter monoteísta, né? Ou seja, tem um Deus único, né? E ao longo do século, o cristianismo passou por diversas transformações, dando origem a várias outras religiões. E aí você tem, né, várias outras religiões mais cristãs. E aí você tem o protestantismo e as suas vertentes, né? E do outro lado você tem aqui o judaísmo, que também é uma religião monoteísta, que surgiu com os israelitas lá no Mediterrâneo Oriental, no chamado Levante Sul, dentro de um contexto de uma civilização da ribeirinha da Mesopotâmia. Os israelitas eram de tribo nômade da região, assim chamado, você considerado descendente de Jacó, que mudou de nome para a palavra Israel. Bom, aqui você encontra os dois grandes livros que representam nessas duas grandes vertentes religiosas. De um lado a Bíblia Sagrada, do outro lado a Torá, né? A Bíblia, que é considerada a palavra de Deus pelos cristãos, e é dividida em capítulos e versículos. Ela contém uma variedade de gênero literário, quem lê a Bíblia sabe disso. Ela conta história, tem leis, tem poesias, tem profecias. E do outro lado você tem a Torá, né, que por sua vez é a base da lei judaica, né, a base do judaísmo, e contém os mandamentos e ensinamentos fundamentais para o povo judeu. A palavra Torá se refere à lei de Moisés, conhecida em grego como Pentateuco. E o que é o Pentateuco? O Pentateuco são cinco livros, né, que inicialmente estão lá na Bíblia também, mas que são os livros básicos da Torá, que é a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são esses cinco livros que compõem aí a Torá. Aqui nós temos um quadro sinótico para mostrar aí as principais diferenças e as semelhanças entre judaísmo e cristianismo. No judaísmo você tem Deus, no cristianismo você tem Deus, e aqui começa a grande diferença, porque o Deus no cristianismo, ele é dividido em três, ele tem uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto que o Deus no judaísmo ele é único, ele é um Deus único, não tem essa divisão, então ele é único, incorpóreo e eterno, enquanto que no cristianismo ele dá essa divisão de três, o Pai, o Filho em determinado momento toma a corporalidade, vem à terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, e o Espírito Santo. Então esses três formam a trindade, enquanto que no judaísmo não existe trindade, apenas um Deus único, né, que está sobre todos e sobre tudo, enquanto que no cristianismo você tem Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, então isso gera essa trindade. A outra diferença é que o Filho, que é Jesus, ele veio através de uma virgem, de uma mulher, de uma virgem, e isso para o judaísmo não faz nenhum sentido, né, já que eles acreditam ali como o maior profeta do judaísmo, Moisés. Bom, ambos têm aí variações ou ramificações, né? Então você tem ramificações para o judaísmo, as ramificações ortodoxas, reformista e as conservadoras, enquanto que os católicos, que o cristianismo tem os católicos, protestantes e a igreja ortodoxa que está mais para o Oriente, enquanto que as demais estão para o Ocidente. Para alguns autores, o judaísmo já vai ter as correntes, né? Construcionista, humanista, caraíta, messiânico e o chacídico, né? E a gente vai encontrar também umas correntes que é mais diferenciada do cristianismo aqui no Brasil, principalmente, que são os Testemunhos de Jeová, os Mormons e alguns outros, porque se a gente for elencar aqui, como essa divisão é muito grande, a gente vai demorar muito neste vídeo.
Nós temos ainda aí, nas duas religiões, nós temos uma centralidade. Que centralidade é essa? Você tem no judaísmo o futuro rei e o Messias, né, que os judeus ainda aguardam a vinda desse Messias, não acreditam na vinda desse Messias, mas que esse Messias teria uma descendência biológica de Davi e passaria pela linhagem de Salomão, e esse seria um judeu. Enquanto que a centralidade do cristianismo está em Jesus, né, que foi um Deus que se manifesta em carne e osso, né, o verbo se faz carne, né, ele é sacrificado para redimir o pecado do mundo, portanto o mundo teria com ele uma dívida, né, e ele cumpre a profecia, ou muitas das profecias contidas no Velho Testamento. Para o judaísmo existe uma fazenda messiânica, né, das dezenas de profecias sobre a condição prevalecerão a era messiânica, incluindo aí um conhecimento universal de Deus. Então todos os povos do mundo conheceriam a Deus, incluiria aí uma paz mundial e a construção do terceiro templo, né, que seria construído esse terceiro templo. Enquanto que o cristianismo, os afazeres do cristianismo, os afazeres messiânicos desse cristianismo seria o retorno de Jesus, a volta de Jesus, seria uma segunda vez ele viria à terra, e Jesus contemplará os afazeres messiânicos nessa sua segunda vinda, como salvação, a redenção dos pecados, e essa salvação, e as igrejas protestantes falam de arrebatamento, perdão, e etc. Então, caminha muito nesse lado. A conclusão que nós chegamos é que o judaísmo e o cristianismo eles são incompatíveis, né? Por serem incompatíveis, é como se fossem dois caminhos que não se cruzarão nunca, que nunca se encontrariam com o outro. E aí, para responder a pergunta inicial, a gente responde a pergunta inicial dizendo que um cristão, se um cristão se converte ao judaísmo, ele deixa de ser cristão. Não há espaço para um cristão convertido ao judaísmo. Do mesmo modo que não há espaço para um judeu que se converte ao cristianismo. Embora eu não conheça de fundo o judaísmo, existindo uma proibição de que um judeu seja cristão, mas pelo conjunto de normas, né, e dogmas da religião, ele não vai se sentir bem com um judeu não vai se sentir bem com os cultos relacionados ao cristianismo. Da mesma forma, um cristão não vai se sentir bem com os cultos relacionados ao judaísmo. Para isso, os ensinamentos de Cristo, trazidos por Mateus, ele vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então o próprio cristianismo, ele já diz, né, que não é possível um cristão ser cristão e judeu. Se um cristão é cristão, ele será apenas cristão. Ele adorará apenas a Cristo, que não há possibilidade dentro do cristianismo de se amar a dois senhores, tá? Se você gostou do nosso vídeo, né, deixa o seu joinha aí, tá certo? Compartilha com seus amigos, deixe os seus comentários fazendo as suas perguntas, que a gente tira as suas dúvidas, tá? Se inscreve no canal e pede para seus amigos se inscreverem no canal, porque a gente tem a meta de crescer até 3.000 seguidores. Um abraço e até o próximo vídeo.